conosco, Senhor, que nós precisamos ouvir, meu Pai. Fala conosco, tem misericórdia de nós, nos ajuda em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tomem seus assentos. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor nosso Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos nesta casa de oração, reunidos com vocês, Aleluia. para nesta noite participarmos da Santa Ceia do Senhor, esse memorial de vida. Aleluia. E também ter o privilégio de falar aos irmãos a preciosa e poderosa palavra de Deus. Eu agradeço ao Senhor nosso Deus por esse tempo, ao pastor Adilson mais uma vez pelo honroso convite, a irmã Edna de estar aqui com vocês. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Ednilson, cooperador da nossa igreja, que hoje está me acompanhando. Que o Senhor me abençoe. Eu estou feliz por isso. Meus irmãos, eu quero falar a vocês a palavra de Deus, e se vocês me permitam, hoje eu não vou pregar a palavra propriamente dita. Eu vou falar em forma de estudo um tema que está no meu coração. É um tema que tem me incomodado bastante, porque eu quero estar pronto para os dias difíceis que a Bíblia nos convoca. E eu creio que esse é um tema muito necessário em decorrência dos dias que nós estamos vivendo. Então eu convido os irmãos para lermos o livro do Apocalipse. Nós vamos ler o capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro do Apocalipse, capítulo 1. Aí você vai comigo ao verso de número 4. No verso de número 4 está escrito: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. O primeiro dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele sejam glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era, o que era, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça
e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. E então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Meus amados, o meu desejo de falar-lhes um pouco a respeito disso não é em tom especulativo, não é olhando para os acontecimentos e tentando fazer com que esses últimos acontecimentos se alinhem a um posicionamento teológico que nós julgamos ter corretamente. Não é esse o meu interesse. Eu quero olhar para esse texto bíblico, em especial para todo o livro do Apocalipse, como um livro de consolação para a igreja do Senhor Jesus. Porque o livro do Apocalipse, ele não deveria ser tido por nós como um livro de tragédias. Quando nós falamos de Apocalipse, a maioria das pessoas pensam no Apocalipse como tragédias, como colapso da humanidade, como destruição da história dos homens. Há crentes que não leem o livro do Apocalipse porque eles dizem assim: de problema, de angústia, basta as minhas. Não vou ler o Apocalipse não, porque eu não estou querendo saber de trombeta, de cálice, de ira, não. É só eu olhar o dia a dia e eu já me contento com todo esse caos que está. Mas isso, obviamente, revela uma profunda ignorância nossa quanto ao conteúdo desse livro. Esse livro não é um livro que ele fala de tragédias. Esse livro não é um livro para causar medo ao mundo e aos crentes. Pelo contrário, este livro ele é um livro da consolação para os crentes. Por que ele é um livro da consolação? Porque João viu o futuro. E deixa eu dizer uma coisa bem clara para você. O futuro é bom, Adilson. Alô? O futuro é bom. Aleluia! Glória a Deus! O João disse que o futuro é bom. O futuro não é ruim, não. Sabe por quê? Porque o futuro vai se consumar na história que Deus escreveu para a humanidade. E Deus não escreve mal. E Deus não escreve errado. E ninguém pode alterar o que Deus escreveu. Pode haver toda e qualquer conspiração no mundo. Pode haver toda e qualquer conspiração entre principados e potestade. Pode se levantar o inferno, pode se levantar toda a força tirânica, política, econômica, filosófica, pode levantar todos os demônios raivosos,
para tentar deter o plano que Deus estabeleceu para a humanidade, e tudo isso será uma grande frustração para eles, porque Deus, o Senhor, é aquele que está assentado no trono. E no trono que ele se assenta, conforme João viu, não há nenhum rival para ele. Diante dele está prostrado os 24 anciões, milhares e milhares de anjos que estão prostrados diante dele, cantando o cântico da criação e o cântico da redenção. Por quê? Porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. É importante você acompanhar-me e saber que há pelo menos 3 correntes que se interpretam o livro do Apocalipse. Há uma corrente chamada preterista. Qual é o nome, irmão? Preterista. É o povo que está preso ao passado. Eles acreditam que o livro do Apocalipse é um livro apenas do passado. E tudo já aconteceu e não há nenhuma relação mais com a igreja dos dias de hoje. Obviamente, nós não entendemos dessa forma. Há um outro grupo que está no extremo oposto. Eles são os futuristas. Eles acreditam que o livro do Apocalipse, tudo que lá está escrito, se refere apenas ao futuro. Obviamente, nós também não cremos assim. Qual que é a forma como interpretamos o livro do Apocalipse? Histórica. Acreditando que há coisas que já aconteceram e que se relacionaram com os crentes daquela era, mas cujos seus ensinos e princípios estão vivos para o bem da igreja dos dias de hoje e também do futuro. Há coisas que sim, já aconteceram, há coisas que estão acontecendo e há coisas que ainda vão acontecer. Nós cremos exatamente assim, porque é assim que o próprio João foi orientado para escrever. O verso de número 19 do capítulo 1 diz assim: escreva, pois, as coisas que você viu, ou as coisas que tens visto, ou seja, passado, mas também escreva as coisas do presente, e escreva também as coisas que ainda vão acontecer. Então este livro, ele contempla passado, presente e futuro. Quando João escreveu esse livro, você precisa entender que nesse momento a igreja estava sobre ferrenha perseguição do Império Romano. Muitos apóstolos já tinham passado pelo fio do martírio. O próprio apóstolo Tiago, o próprio apóstolo Pedro, eles já tinham sido mortos pela força da espada do Império Romano. E isso não se dava apenas dentro do contingente apostólico, mas a perseguição ao povo de Deus se espalhou para além de Jerusalém e começou a alcançar toda a extensão territorial do Império Romano. A perseguição era intensa, mas ela piorou quando Domiciano, o imperador romano, ele começou a pedir que todas as pessoas prestassem a ele a reverência e o título de Senhor Deus. Todos os homens deveriam se referir a Domiciano como Senhor Deus.
Obviamente, os cristãos daquela época não aceitaram este título. E aí, Domiciano começou a imprimir a sua imagem nas moedas do comércio, para exatamente identificar todos aqueles que não adoravam a imagem que estava na moeda. Então, como era, todos que comercializavam e pegavam a moeda, eles tinham que reverenciar Domiciano. Os crentes não faziam isso. Logo, eles eram identificados. E na sequência, eles eram severamente penalizados através da força do Império Romano, perdendo seus bens, perdendo o direito de ser um cidadão, e como consequência disso, pagando pela defesa da sua fé com o próprio sangue, com a própria vida. E você certamente, quando sabe de uma informação como essa, você entende que o medo muitas vezes nos faz retroceder. O medo, ele é um espírito que se apropria de nós em meio às circunstâncias da vida. Foi por isso que o apóstolo Paulo denunciou a Timóteo, ainda nesse tempo de severa perseguição, dizendo: Timóteo, sofre comigo as aflições de Cristo como um bom soldado, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas sim um espírito de ousadia. O Senhor nos deu um espírito que enfrenta as circunstâncias, mesmo quando as circunstâncias elas são cruéis, mesmo quando as circunstâncias nos afligem, mesmo quando a circunstância nos encurrala. Quando João escreve este livro, ele está escrevendo este livro para trazer a consolação àqueles irmãos, até porque o próprio João estava vivendo como refém desta tirania feita pelo Império Romano, nesse momento, na pessoa de Domiciano, que havia aprisionado o apóstolo João numa ilha chamada Ilha de Patmos. O que é esta Ilha de Patmos? A Ilha de Patmos era uma espécie de colônia prisional, aonde o Império Romano mandava para lá os rebeldes e principalmente os revolucionários. E nesse momento, eles mandou os crentes para aquele lugar. E lá está o apóstolo João neste lugar de sofrimento, de isolamento, de angústia e de perplexidade. Mas há algo muito consolador quando nós olhamos para as Escrituras e entendemos um pouco desta palavra. Sabe qual é? Quando as coisas aqui, elas estão assim críticas, Deus permanece no controle. E se nós não pudermos acessar as coisas de Deus aqui, Ele é aquele que nos chama para subir a Ele por meio de revelações e visões. Tudo aqui embaixo está tumultuado, mas Deus visita João na ilha de Patmos. E a Bíblia vai nos dizer, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. João estava preso, mas o anjo do Senhor desceu na ilha de Patmos para abrir a mente de João e mostrar a ele as coisas que brevemente iriam
acontecer. Deixe-me dizer, aqui pode ter a conspiração que for, mas Deus permanece agindo, seja de maneira física, seja de maneira metafísica. O Senhor é aquele que fala com a sua igreja no meio das angústias e das tribulações da vida. Esse é um testemunho que nesta noite eu e você precisamos conhecer. Deus não fica em silêncio quando o caos se estabelece. O Senhor ordenou o anjo para falar a João, e João falar à igreja, e agora esta mesma palavra está aqui para falar comigo e com você nesta noite. Não importa o conteúdo da tribulação que você esteja passando, não importa a solidão, se é luto, se é desemprego, se é enfermidade, o Senhor envia os seus anjos para consolar os seus fiéis. Por isso que eu disse a vocês que este livro é um livro da consolação. Deus se preocupa com você, e isto não é um clichê de pregador, não. Deus se preocupa com você, Adilson. Deus se preocupa com a sua casa. Deus se preocupa com a sua casa, meu irmão. Deus se preocupa com a sua casa, minha irmã. Deus se preocupa com você. Eu sei que para o mundo nós somos um povozinho. Eu não acredito que o povo estava sofrendo porque os crentes estavam sofrendo perseguição. Pelo contrário, meus irmãos, hoje eu tive um sentimento tão angustiante no meu coração. Irmãos, nós estamos vendo os acontecimentos dos fatos, sim ou não, irmãos? A guerra se intensificando. A gente nem está na guerra, mas está participando dela. O combustível ficando mais caro. A inflação tendo como toda a naturalidade de uma livre economia trazer preços cada vez mais caros para cada um de nós. O Brasil já está falando em desabastecimento de combustível, o que será também desabastecimento de alimento. Mas hoje estava anunciado lá na frente do prédio onde eu moro, um ex-pagodeiro do Grupo Molejo. Irmão, não dava para andar na frente do meu prédio. Ele ia fazer um show numa casa que tem lá de restaurante, mas é uns pagodes que eles tocam lá, assim de gente. Aí eu fiquei pensando, o mundo está em guerra. As crianças estão sofrendo, estamos em fome. A perseguição está acontecendo. O mundo não está nem aí para o que está acontecendo. Como foi também nos dias de João. A perseguição acontecendo. Ninguém estava olhando para a igreja e sensibilizado com a dor dos cristãos. Ninguém, entre parentes. Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele nunca tira os seus olhos dos seus fiéis. Enquanto João estava isolado na ilha de Pátimo, o anjo foi ao encontro dele. E eu venho aqui nesta noite para dizer a você, nós os crentes precisamos tomar cuidado para não anular aquilo que a Bíblia diz. Nós não somos um povo místico, nós não somos um povo que falamos de maneira fanática, mas nós falamos e cremos de maneira bíblica. Se Deus tiver que mandar um anjo na sua casa para lhe visitar, para te dar água, para te dar pão, para te trazer palavra do céu, o Senhor fará, porque Ele tem um compromisso com os seus fiéis. O justo não será envergonhado e não será decepcionado. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Quando o Senhor então
envia essa revelação a João. Ele manda João escrever algo muito especial. O verso de número 3, no capítulo 1, está escrito assim: feliz aquele que lê as palavras da profecia, desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Há uma bem-aventurança para aqueles que se dedicam à leitura do Apocalipse. Há uma bem-aventurança para aqueles que ouvem aquilo que está escrito nesse livro. Então eu e você como crente, nós não podemos, irmãos, nos furtar da obrigação da leitura do livro. Aí você vai dizer, pastor, eu não entendo. Vai lendo. Pega um livro, pega uma revistinha da escola dominical, que nós temos inúmeras. Você não precisa pegar um grande livro teológico, não. Pega um livro, uma revista da escola bíblica dominical nossa, põe no seu lado e começa a ler, e começa a entender. Sabe por quê, irmão? O fim está próximo. É suficiente para você esta palavra? Para mim é. Porque quem está falando que o fim está próximo não é qualquer um. É aquele que tem o tempo na palma das suas mãos. Ele é o Senhor do tempo. Este é aquele que o apóstolo Pedro disse que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. É por isso que quando nós olhamos a palavra de Deus, e João depois vai dizer à igreja, eis que venho depressa ou eis que venho sem demora, nós acreditamos que aquilo está falando de tempo. Não é de tempo, aquilo está falando de velocidade. O tempo está correndo. E o tempo está correndo velozmente. Eu poderia usar uma expressão ainda mais forte. O tempo está correndo furiosamente. Descontroladamente. Irmão, nós já estamos no meio de março. O ano virou agora, irmão. Esses dias minha esposa falou, o que você pensa fazer no seu aniversário? O que é aniversário, irmão? Não, é que já é esse mês. O ano virou agora, irmão. Foi esses dias. Nós estávamos na igreja preparando as coisas do final do ano. O ano, os dias, eles estão correndo diante dos nossos olhos velozmente. E nós precisamos olhar para isso aqui e saber, irmãos, que a história, ela está exatamente aonde ela deveria estar. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, há algumas coisas que você precisa tomar para si. Eu li com vocês o verso 4, quando João tem de Deus uma orientação para escrever as 7 igrejas. E ele diz assim, verso de número 5, verso de número 4. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Primeira coisa que João está aqui testificando é que o nosso Deus é o Senhor de toda a história. O nosso Deus, ele era, antes da fundação do mundo, ele era. Ele é o Deus do hoje, mas ele é também o Deus do amanhã. Ele é o eu sou. Ele é o Senhor de todo o tempo. É por isso que o profeta Isaías diz que ele é o Pai da eternidade. É ele que tem a tutela da eternidade. É ele que é o Senhor sobre a eternidade. E nós precisamos olhar para tudo isso e consolar o nosso coração. Os homens estão fazendo de tudo, irmãos, para que Deus seja apenas uma história contada, uma filosofia, uma ideologia, mais uma religião entre os homens. Ledo engano ou crasso engano deles,
porque Deus não é um aparato, Deus não é um acessório, Deus não é um apêndice, Deus não é um enfeite. Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso, o Pai de toda a eternidade, o Senhor da história, aquele que consumará o seu plano sobre a história da humanidade. Ele segue dizendo que Jesus Cristo é a testemunha fiel. Ele segue dizendo que Jesus é o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Aleluia! Ele está dizendo para nós, e estas são palavras, irmãos, de consolação. Sabe por quê? Porque os crentes ali estavam vivendo o ambiente da perseguição, muitos irmãos sendo assassinados pela força do Império Romano, o medo tomando conta do coração deles. Mas João está dizendo para eles: ei, quem está escrevendo a vocês é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro a morrer, mas ele também foi o primeiro, ele foi um dos que morreu, mas o primeiro a ressuscitar. E se ele está vivo, a esperança de vocês não precisa ficar abalada, porque ele está vivo e ele vive para todo o sempre. Bendito seja o Senhor. Ele também diz que Jesus Cristo é o soberano dos reis da terra. Deixa eu contar algo para você, irmãos. Daqui de baixo a gente não entende bem as coisas que estão acontecendo, não. Sim ou não? Aqui a gente se confunde. Eu sei que você se confunde e eu também me confundo. De vez em quando a gente olha o Brasil, irmão. Olha a farra que está esse país nosso. Olha o tanto de gente má, iníqua, perversa, governando esse país para danificar, prejudicar o povo, praticando injustiça, homens imorais. Cada vez as coisas estão tudo invertidas aqui, irmão. A gente não entende aqui. Agora mesmo, essa semana, a presidente, ou o presidente, né, porque é um nome, o presidente da Câmara representando a ala feminina é uma mulher trans. Eles chamam de mulher trans. Você sabe o que é uma mulher trans? Quase que eu também não sei, irmão. Mas é um homem travestido de mulher. É um transformista, né, irmão? É o que está acontecendo. Só que é essa gente que está lá, ditando leis, criando regras. A gente olha isso, a gente fica confuso, irmão. Confuso. É tanta injustiça, é tanta malignidade acontecendo. E aí a gente pergunta: Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor no meio de tudo isso aí? Onde é que está o Senhor? Mas deixa eu contar, eu entendi isso através de uma parábola. Conta-se uma história que um jovem, uma criança na verdade, ele ficava debaixo da mesa de costura da mamãe dele. E aí a mamãe dele ficava costurando o tempo inteiro, fazendo bordados. E ele ficava debaixo lá, olhando a mãe dele fazer o bordado. Entrava dia, saía dia. Entrava dia, saía dia. A mesma história. Aí um dia, ele tomou coragem e perguntou para a mãe: mãe, o que a senhora faz? Eu bordo. A senhora borda o quê? Eu bordo alguns trabalhos que eu entrego, né? Por que eu fico aqui debaixo vendo a senhora? Eu só fico vendo uns pontos assim, umas coisas que não tem, uma não fala com a outra. Desculpa o que eu vou falar, uma coisa tão feia, eu não consigo entender nada. A mamãe sorriu para ele e disse: então vem cá, meu filho. Colocou ele no colo, pegou o bordado e colocou o bordado não mais virado para a parte de baixo, mas exatamente o bordado como ele é. E mostrou para o menino. Ele abriu a boca e disse: que lindo, mãe. Os pontos se encontram. E é uma grande paisagem que a senhora faz. Tudo está exatamente de acordo conforme a sua imaginação.
Que bonito. Sabe o que acontece conosco, irmão? Nós somos esse menino. A gente está debaixo da mesa, olhando o pai trabalhar, aí os pontos não se encaixam para nós. Não se encaixa ver o que está acontecendo no Brasil. Não se encaixa ver o que está acontecendo no mundo. A gente olha o tanto de gente tirano e perverso. Só que Deus chamou João, mandou ele lá para o lado de cima. E quando João olhou, ele disse: não, Senhor, os pontos aqui se conversam. Está tudo do jeito que o Senhor estabeleceu. É por isso que o Senhor é o soberano dos reis da terra. Eles são apenas desenhos e peças no teu tabuleiro para cumprir exatamente todos os teus desígnios. Deixe-me dizer alguma coisa a vocês, talvez numa noite como essa. Você tem a mesma crise que eu tenho, como Abacuque teve, quando Abacuque olhou a Babilônia prosperando, quando ele olhou aquela nação iníqua destruindo Israel, ele gritou para Deus: será que o Senhor não consegue ver? Será que o Senhor é tão santo que os seus olhos não conseguem contemplar a violência aqui embaixo? Mas sabe por que a gente fala assim? Porque nós estamos vendo as coisas de baixo. Aleluia. Mas Deus continua assentado num alto e sublime trono. Quem governa as nações não são esses representantes humanos que ali estão. Quem governa as nações é o Senhor nosso Deus, o Deus Criador, o Deus mantenedor dos homens, da vida dos homens, o Deus de toda a história, o Deus do passado, o Deus do presente e também Deus do futuro. Todas as coisas estão exatamente como Ele determinou. O João segue e ele diz assim: Ele nos ama. Oh, irmão, como isso é consolador, né? Jesus nos ama. Jesus nos ama, irmão. Jesus nos ama. E Ele tanto nos amou que Ele nos libertou dos nossos pecados através do seu próprio sangue, quando nós ainda éramos miseráveis pecadores. E Ele nos constituiu o seu reino, um reino de sacerdotes para servir a Deus e Pai. E aí Ele pede a nós a consideração para refletirmos nisso que Cristo fez por nós, a nossa adoração a Ele, a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eu preciso avançar. Este livro, ele não tem para nós a ideia de fazer especulações quanto ao futuro. O futuro nosso é garantido. E por isso eu quero incentivar você a ler o livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse é a história contada com a caneta daquele que escreve a história dos homens. O próprio Deus revelando o desfecho da história para João. E como eu iniciei, eu volto a dizer: o fim vai ser bom. Alô? O fim vai ser bom. O mundo não vai acabar bomba para lá, bomba para cá, fome. Não vai ser assim não. O mundo, ele está caminhando para uma completa e total restauração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a própria natureza está gemendo, esperando o dia da consumação dos séculos, aonde Deus, o Senhor, estabelecerá a sua perfeita paz e ordem sobre o caos, e todas as coisas estarão sujeitas a sua determinação de paz e justiça entre os homens. Por isso o livro do Apocalipse, sabe qual é a história ali escrita? O desfecho final, sabe qual é? O bem vence o mal.
A paz vence a guerra, o amor vence o ódio, os crentes vencem o mundo, a igreja vence o inferno, Deus vence o diabo, a vida triunfa sobre a morte, o céu traz a realidade de Deus sobre a terra e tudo se organiza ao plano perfeito de Deus. A história não está à deriva. Sabe, irmão, as coisas não estão soltas, não. Isso aqui não é um filme cujo roteirista é alguém lá de Hollywood, não, irmão. A história, ela já está escrita pelas mãos do nosso Deus e ninguém pode alterar o que ele escreveu. E aí tem algo muito consolador que o apóstolo João, ele traz para trazer aos nossos corações. O que ele traz para consolar os nossos corações diante de todas essas coisas? Eu caminho já para o fim, pois o tempo nos manda parar. A partir do versículo de número 17, está escrito assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Quando o vi quem? Quando ele viu Jesus. Agora tem algo que eu acho muito interessante nesse texto, porque João era amigo de Jesus aqui na terra, Adilson. O texto sagrado diz que Jesus costumava reclinar a cabeça no peito de João. Intimidade, amizade. Só que João agora, quando ele vê Jesus, o Filho do Homem, ele não vê o Filho do Homem na expressão do filho de José e de Maria, não. Ele vê aqui o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, o Cristo com o corpo da eternidade. Ele cai aos pés de Jesus, tamanho o revestimento da sua glória, porque quando ele olha para Jesus, ele diz: semelhante a um filho de homem, parecido com a visão de Daniel, capítulo 10, versos 5 e 6. Ele diz: quando eu olhei para ele, eu o vi com umas vestes longas que chegava aos seus pés, e um cinturião de ouro ao redor do peito, sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como bronze polido numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. João viu o Cristo ressurreto, caiu prostrado aos seus pés como morto. Isso é impressionante, porque João conhecia a Jesus, mas agora João está conhecendo o Jesus ressurreto, aquele que nós também almejamos ver, se perseverarmos até o fim. O privilégio de ver Jesus como João viu 2 vezes nós não teremos. Nós só veremos este Jesus, este aqui, o Cristo ressurreto. Bendito seja o Senhor para todos sempre. João então vai dizer que quando ele viu, caiu aos pés dele como morto. E o texto diz assim: então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Aleluia. Deixa eu pedir uma gentileza para você. Diga para alguém que está ao seu lado, se você puder, dê a paz para ele, diga assim: não tenha medo, não tenha medo, não
tenha medo. O futuro não será sombrio, o futuro não será sem propósito, o futuro não será desordenado, o futuro não será um caos, o futuro não será de destruição, o futuro será glorioso. Eis a palavra do Cristo ressurreto. Não tenha medo, não tenha medo, aleluia, porque você não precisa ter medo, porque eu sou o primeiro e sou também o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. É o Senhor dizendo para João: João, não é preciso temer a vida, porque eu vivo, e eu vivo para que você tenha vida. Mas também não é preciso você temer a morte, porque eu venci a morte, e você pode descansar seguro em mim, aquele que tenho a autoridade sobre a morte e sobre o Hades. Ele diz para João: João, então escreve estas coisas, João. Diga ao meu povo as coisas que aconteceram, as coisas que estão acontecendo e as coisas que em breve vão acontecer. Eu quero encerrar dizendo a vocês que quando nós lemos o livro do Apocalipse, agora do capítulo de número 2 até o capítulo de número 3, Deus está falando com a igreja. E estas mensagens são mensagens que se relacionam conosco. A igreja está na terra até o capítulo de número 3. A partir do capítulo de número 4, a visão já não é mais da terra, a visão ela é do céu. E lá no céu, João vai ter a visão do trono de Deus. No capítulo de número 5, ele vai ter a visão do livro e do cordeiro. Do capítulo 6 a seguir, a igreja não está mais envolvida nesse contexto. Porque do capítulo 6 em diante, o que nós temos é o descortinar da história dos homens e o tratamento de Deus com Israel e com os homens iníquos. A igreja não estará mais aqui. O apóstolo João, ele faz a igreja se lembrar das palavras que fora dita à igreja de Filadélfia, e é com esta palavra que eu quero encerrar. Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 10, está escrito: visto que você guardou a palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Cristo está dizendo à sua igreja, Jesus está dizendo ao seu povo: eu vou tratar com o mundo, mas a minha tratativa não é com vocês. Se vocês perseverarem na minha palavra, se vocês forem fiéis a mim, perseverando através da minha palavra, essa hora negra que está para ser manifestada sobre a história dos homens, nada tem a ver com você. O Senhor vai vir buscar a sua igreja, de forma que nós não estamos esperando uma piora no cenário político, no cenário de guerra, no cenário da economia. Nós não estamos esperando o anticristo. A igreja está perseverando na palavra e na oração e na santidade, porque daqui a um poucochinho de tempo a trompeta vai soar, o arcanjo dará o seu brado com voz de grande estrondo,
ao encontro do Senhor nos ares, para habitarmos eternamente com o Senhor. Nós não sofreremos aqui, nós não estamos aqui para ver o anticristo, nós estamos aqui para participarmos das bodas do Cordeiro. A igreja já está ataviada, o Espírito Santo, amigo da igreja, está cuidando da igreja, está santificando a igreja. E daqui a pouco, meus irmãos, nós ouviremos a palavra que Deus disse para João: suba cá, suba cá, suba cá, suba para cá. Daqui a pouco nós ouviremos o nosso chamado para morarmos eternamente com o Senhor. A minha oração é que você persevere, porque há algo que eu gostaria de falar e com isso eu encerro. Há uma característica dada a todas as igrejas, a todas as cartas que são entregues às 7 igrejas. O texto vai dizer: ao que vencer, ao vencedor, ao que vencer, ao vencedor. Sabe por quê? Porque não é quem acredita, não é quem conhece, é quem vence. Não adianta estar na igreja. Não, eu conheço tudo isso. Não, eu sei de tudo isso. Mas se você não vence, você não recebe os seus galardões. Você precisa vencer. E sabe qual é a forma de nós vencermos? É estando aos pés da cruz, é estando em constante oração, é estando debruçado diante da palavra de Deus, é vivendo na comunhão com a família da fé, é não distanciando os nossos olhos de Jesus, que é o autor e consumador da nossa salvação. É perseverando na palavra, é não se deixando escandalizar com os escândalos dos dias de hoje, é mantendo os nossos olhos tão somente em Cristo, é perseverando na palavra e na oração, sem retrocedermos, porque brevemente o Senhor vem buscar a sua igreja. Ele diz: eis que cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe, para o louvor do teu santo nome. Amém. Graças a Deus, irmãos, por essa tão boa palavra. O pastor pregou no tema que nós fizemos o mês passado. Nós falamos sobre a vida de Cristo, né? E graças a Deus, Deus mais uma vez falou ao nosso coração nesse tempo. Nós iremos ouvir nossas irmãs louvar ao Senhor, o grupo a irmã Edna, a irmã Roseli e Eliane, e nós iremos servir com nossa contribuição. Logo depois da nossa semana, nós já estaremos servindo a ceia para os nossos irmãos. Aleluia.